Fala, meus curiosos, tudo na paz? Prepare-se para sair da superfície e viajar conosco pelos mares do globo. Recentemente, uma suposta notícia de um casal brasileiro atacado por um grupo de orcas tem se espalhado cada vez mais nos 4 cantos do mundo. Por isso, separamos para você no dia de hoje tudo sobre esse caso e também sobre outros parecidos que com certeza te deixarão espantado. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Orcas são realmente assassinas? Se você já assistiu o clássico Free Willy, tem uma ideia do que estamos falando. Mas é importante destacar que os casos a seguir se tratam de baleias nada amigáveis. As orcas são popularmente conhecidas como baleias assassinas. No entanto, o animal mamífero é na verdade um golfinho e não necessariamente ataca humanos. A questão e a relação com o nome baleia assassina acontece porque o animal possui uma capacidade extremamente alta de caçar outros seres marinhos, como focas. Basicamente, o termo seria uma espécie de preconceito contra os bichinhos, se bem que os acontecimentos recentes têm contribuído bastante para o nome baleias assassinas. Entretanto, mesmo que não sejam os alvos principais, orcas frequentemente acabam atacando embarcações humanas e possuímos diversos exemplos muito clássicos na história da humanidade. Vale lembrar que esses animais possuem dentes que podem chegar até 10 centímetros e corpos quase nada gigantes de até 9 metros de comprimento. Além disso, as orcas costumam andar em bandos e conseguem tranquilamente derrubar barcos pequenos, e é aí que mora o perigo. Atualmente, algumas pessoas na internet tendem a acreditar que tantos ataques podem se tratar de uma espécie de vingança das orcas. Mas essa hipótese é nada aceita por cientistas, que afirmam que os animais provavelmente querem brincar ou no máximo podem estar um pouco estressadas, já que esse comportamento não é comum. De qualquer maneira, você vai entender com exclusividade alguns ataques que aconteceram no Brasil ou na área de maior foco nos dias atuais. Portugal, o último deles, aconteceu ainda nessa semana com um casal de brasileiros. E aí, será que vai cancelar sua viagem para a coroa portuguesa após esse vídeo? Pense bem. Brasileiros atacados por orcas? Caso você esteja se perguntando, é importante ficar claro que a situação aconteceu sim com 2 brasileiros. Mas não quer dizer que foi no Brasil, mas sim em Portugal, na terra de Cristiano Ronaldo. Exato, a situação bastante inusitada aconteceu com Fernando e Paula e certamente ficará na memória dos nossos conterrâneos para sempre. O caso aconteceu enquanto o casal velejava por Lisboa, em Portugal. E o que torna a história ainda mais assustadora é que ela aconteceu de madrugada, quando Paula já estava dormindo e Fernando comandava o barco. Após passar por apuros e escutar um barulho alto, diversas hipóteses certamente passaram na cabeça do casal. No entanto, não demorou muito para perceberem que tudo isso poderia se tratar de um ataque de orcas. Mesmo durando poucos minutos, o ataque foi suficiente para danificar diversas partes diferentes da embarcação. Além disso, acredita-se que não se tratava apenas de uma orca, mas sim de 2. Com o barco danificado e sem a possibilidade de assumir o controle, Fernando e Paula precisaram pedir a ajuda da Marinha Portuguesa para resolver a situação. Ainda bem que no final tudo terminou bem e não passou de um susto. Porém, você sabia que outros ataques ainda mais assustadores de orcas já aconteceram em diversos lugares do mundo? Mais ataques em Portugal. Mesmo que esse ataque tenha acontecido esse ano, tudo indica que ataques de orcas podem ser mais frequentes do que parecem na região. Por isso, vamos retornar um pouco no verão de 2020. No dia 24 de agosto de 2020, um navegador dono de um veleiro afirmou ter sido atacado por 2 baleias assassinas entre o cabo Espichel e Cascais, ambas áreas portuguesas. Apenas 3 semanas depois, diversos outros relatos de navegadores começaram a surgir e dar ainda mais força à tese de que orcas estavam atacando o local diversas vezes. Agora, em outubro de 2020, o assunto também ficou sério quando outro caso assustador ficou registrado. O barco em questão era do capitão Dave Smith, que partia da França até o Gibraltar. No entanto, o ataque aconteceu, adivinha onde? Em Portugal. Segundo ele, tratavam-se de cerca de 6 ou 7 animais. E o pior, eles miravam exatamente nas partes mais frágeis da estrutura. Na hora, mesmo com toda a experiência de um exímio capitão, David também ficou sem saber o que fazer e conseguiu se comunicar apenas graças ao telefone via satélite. A orientação para ele foi a seguinte: desligar os motores e esperar que os animais se acalmassem.
Mas vamos combinar, você conseguiria ficar calmo sabendo que os animais gigantes e poderosos como esses estariam tentando te afundar literalmente? Pois é, de qualquer maneira, não restavam muitas alternativas para David em uma situação sem saída. Logo, precisou seguir essa instrução de esperar o perigo ir embora. Adiantou? Felizmente sim. Após 2 horas com medo extremo e em uma das piores situações que já passou na vida, com barulhos e mais barulhos de batidas em seu barco, parecia que finalmente os barulhos tinham parado e os animais ido embora para a sorte de David, que quase renasceu no momento. Por exemplo, nesse período do final do ano de 2020, um iate foi atacado por uma orca e o estrago não foi dos menores, já que o barco perdeu o leme. O mais engraçado ou curioso de tudo isso é que as orcas tendem sim a andar em grupo e interagir com as embarcações. Mas esse nome de baleia assassina é um pouco cruel, já que não é bem assim que funciona na prática. Mesmo que tenham o costume de interagir com as embarcações e andar em formação, não costumam causar estrago nas mesmas. Os próprios especialistas na vida marinha afirmam que esses ataques recorrentes eram muito estranhos na verdade. Por isso, poderia indicar um suposto estresse na população das orcas. Uma grande especialista em orcas, doutora Ruth Steban, deu uma entrevista muito interessante ao jornal The Guardian, onde explicou que provavelmente um único grupo deveria ser responsável pelos ataques: orcas jovens em uma fase curiosa da vida. É importante deixar claro que baleias dessa espécie sempre habitaram essa região, especialmente por uma espécie de atum conhecida como atum rabilho. Essa região em questão era do Atlântico e após isso partiriam para o mar Mediterrâneo no intuito de se reproduzir. Sendo estresse ou não, o novo ataque dos brasileiros que citamos anteriormente é uma prova de que o problema pode não ter passado ainda. Ataque em Gibraltar. O ano de 2021 parece que também será marcado por mais ataques de orcas. Nesse mesmo ano, um barco britânico foi atacado simplesmente por um grupo de 30 orcas. Parte da ação foi filmada pela tripulação e, segundo os mesmos, os animais bateram no casco da embarcação e levaram diversos pedaços da estrutura final. Por incrível que pareça, toda essa ação durou cerca de 2 horas e houve um medo muito grande que o barco afundasse durante o cerco das orcas. Todos que estavam na ocasião foram ouvidos e compartilhavam da mesma opinião, de sentir que iriam morrer e que aquele seria o último instante da vida deles. Já pensou o estrago? Veja bem, se 2 orcas já causam um estrago gigante, imagina o que 30 delas podem fazer a um pobre barquinho. O local do ataque aconteceu no Estreito de Gibraltar e partiu do Reino Unido. Ataque de orca na Bahia. Parece que o Brasil também não está imune a ataques de orcas. Para o próximo tópico, vamos retornar para o ano de 2020 em Camaçari, uma região metropolitana de Salvador. O ataque aconteceu com um pai e filho. Ambos eram pescadores e estavam se preparando para pescar quando um grupo de baleias assassinas atacaram um barco de surpresa. O ataque novamente durou horas e deixou marcas severas no equipamento. O nome dos sobreviventes eram Giovanni Santos da Silva, de 56 anos, e o filho Carlos Giovanni, de 28. Giovanni inclusive ressaltou que já viu todos os bichos possíveis, incluindo tubarão, jubarte e tudo mais. Porém, o encontro com o grupo de orcas foi um dos que mais o deixou com medo em toda a história. Por hoje é só. Até a próxima, curiosos e curiosas!